Olá, queridos alunos, bom dia. Essa é a nossa primeira aula de português do segundo bimestre. Peço que você abra seu livro na página 6. Estaremos estudando da página 6 até a página 9 do seu livro didático. Após o livro didático, vocês terão uma atividade no livro de atividades, das páginas 5, 6 e 7. Agora, eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem por que o nosso planeta, o planeta Terra, é chamado também, conhecido também por planeta azul? Vocês sabem me dizer? Tem alguma ideia? Muito bem. Se você falou que é porque a maior parte do planeta é água, você acertou. Observe essa imagem. Vocês estão observando? Olha, aqui o nosso Brasil. A maior parte do planeta é a água. Então, a água ela está em tudo. Ela está em tudo. Você vai passar para a página 6. E observa aí essa imagem dessas crianças brincando. Nessa imagem, que recurso natural as crianças estão usando para se divertirem? Elas estão utilizando um recurso natural. Em que outras atividades do dia a dia nós usamos esse recurso natural? Você sabe me dizer? Em que lugares poderemos encontrar a água? Vocês acham que a água de que os seres humanos necessitam, os seres vivos necessitam para viver, ele é um recurso infinito? Ou seja, será que nunca acaba? Será que ela é infinita? E o que você faz para economizar a água? Pois é, pessoal. A água, ela não é um recurso infinito. A água, o fato que a água própria para o uso nas atividades cotidianas é a água doce. E diante do aumento da população no planeta, trata-se de um recurso, pessoal, que sofre escassez. A água ela não é infinita, ela pode acabar. Por quê? Porque a água doce, que é a qual nós utilizamos, ela tem menos quantidade. A maior quantidade de água do nosso planeta é a água salgada, que se encontra nas geleiras. Vocês agora vão conhecer um pouquinho sobre infográfico. O que é infográfico? O infográfico ele é um gênero textual que organiza e expõe informações. Olha aí esse infográfico da sua página 7. Geralmente ele apresenta dados numéricos. A respeito do assunto tratado, podendo haver esquemas. Olha esses esquemas. E também há ilustrações e há gráficos no infográfico. Como as informações escritas são curtas e objetivas e são acompanhadas de imagens, elas em geral são facilmente identificadas pelo leitor. O infográfico ele pode ser textos autônomos ou podem ser complementares a outros, como reportagem ou texto de divulgação científica. Mas vocês têm sempre que olhar a fonte para ver se é correta a fonte que deu essas informações. Esse infográfico aqui, ele foi dividido em duas partes. A primeira está nos falando da quantidade de água. Olha, o volume total de água na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos. Não é quadrado, são cúbicos. Observa aqui, ó, 2,5% desse valor é cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos e de água doce. Olha, a água doce aqui é só 2,5% desse valor. Ó, desses 35 milhões de quilômetros, em torno de 70% estão na forma de gelo, encontrada nas regiões árticas e antártica e em topos de montanhas. 70% de todo o volume está na região amazônica,
contra menos 5% na região que mais sofre com a seca, o Nordeste. Olha, 70% na Amazônica e 5% na região Nordeste, que é a região que mais sofre com a falta de água. Ó, o mundo todo tem esse tanto de água e o Brasil só tem esse pouquinho. Ó. O Brasil possui 12% de todas as reservas de água doce no mundo. Olha um pouquinho aqui, pessoal. É o país que mais possui água doce de todas as fontes mundiais. O Brasil ele é o país que mais possui água doce. Mas mesmo assim, olha, é pouco. Volume de água no mundo. 97,5% é de água salgada. Só 2,5% é água doce. É essa água aqui que nós utilizamos para beber, para fazermos o nosso alimento, cozinharmos a nossa comida. É a água que nós utilizamos no nosso dia a dia. Olha, projeções das unidades das Nações Unidas para 2025. 1,8 bilhão de pessoas terão carência absoluta de água. Ou seja, em 2025, muitas pessoas irão sofrer pela falta de água, porque nós, seres humanos, não estamos cuidando da nossa água, desperdiçamos muito, jogamos fora, não sabemos utilizar com sabedoria a água. E vai chegar um tempo, crianças, que as futuras gerações irão carecer e poderão até morrer por falta de água, se nós, dessa atual geração, não cuidarmos dela direito. Agora, essa é a segunda parte do nosso infográfico. Aqui está falando sobre o consumo em alguns países. Olha, os Estados Unidos, ele consome 300 litros de água por dia por pessoas. Ou seja, cada pessoa utiliza 300 litros de água. Não é um desperdício? No Brasil, cada pessoa utiliza 150 litros de água por dia. Olha, 150 litros é muito litro de água. Na Europa, são 200 litros por dia por pessoas. E na África subsaariana, 10 a 20 litros por dia por pessoas. Na África é o lugar que menos tem água e que menos pessoas consomem água. Eles sofrem muito lá na África. Olha aqui, olha a diferença aqui, onde está. Olha aqui. Então, pessoal, analisa esse infográfico, estuda direitinho, observa como estamos utilizando a nossa água. Será como que vai ser daqui a 5 anos, que é em 2025? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Depois de analisar, vocês vão observar qual é o principal assunto desse infográfico. É a quantidade de água do nosso planeta. Vocês observaram os elementos visuais nesse infográfico relacionado a este assunto? Observa aqui, olha aqui a imagem do nosso planeta. Olha a parte aqui azul. Olha esse copo com água. Olha o nosso Brasil. Olha o iceberg. Aqui. Vocês também observaram que essa informação sobre 2,5% de água doce, ela está repetida aqui nesse infográfico? Então, é para vocês terem uma maior facilidade de interpretação desse assunto, que é a quantidade de água no nosso planeta. E o que você imagina ter sido o objetivo dessa repetição aqui? Dessa repetição da água doce. Será por que eles repetiram isso aqui? Ela provavelmente foi repetida por quê? Porque é pela importância dessa informação. Isso aqui é muito importante, chamar a nossa atenção para o fato que esse recurso ele não é tão abundante como se possa imaginar. Talvez a gente gasta muita água pensando que temos muita água para gastar, mas não é infinito esse recurso natural. Por isso que é importante você perceber que a gente só tem 2,5% de água doce. E que, olha aqui, ó, observa aqui, nesse gráfico. Nesse gráfico aqui, olha aqui, a quantidade de água salgada e a quantidadezinha mínima de água doce. Entendeu? O Brasil, pessoal,
como vocês podem perceber aqui, ele é o país com maior reserva de água doce em comparação com os outros países. Entenderam? Ele é o país que possui a maior reserva de água doce no mundo. Mas isso não significa que o Brasil ele não corre risco de carência de água. Muito pelo contrário. Como a maior parte da água doce ela está onde? Na Amazônia, como nós vimos aqui, como a maior parte da água doce está na Amazônia, a falta de água pode acontecer em outras regiões do Brasil, especialmente aqui, no Nordeste, região que passa por grandes períodos de seca. Então, essa maior parte de água doce ela não está em todas as regiões do Brasil. Algumas regiões são mais secas que outras. Entenderam? Após vocês entenderem um pouquinho o que foi infográfico, vocês vão realizar as atividades da página 8 e 9. Em seguida, vocês vão pegar o livro de atividades. E vão abrir na página 5 e vão ler esse infográfico aqui, Vocês vão ler: neste verão, seja consciente, economize água. Pequenas mudanças de hábitos fazem toda a diferença. Confira as dicas e contribua com o meio ambiente. Você vai ler essas dicas aqui. Lembra lá que nós só temos 2,5% de água doce no mundo? E que o Brasil ele possui a maior parte de água doce em região com os outros países do planeta Terra? No entanto, como a maior parte da nossa água doce está na Amazônia, outras regiões do nosso Brasil podem ficar sem água, como o Nordeste. Então, vocês vão ler e vão responder as atividades da página 6 e 7. Boa sorte para vocês. Fique atento, seja consciente e economize água. Lembra lá, quando estiver escovando o dente, feche a torneira. Quando for tomar banho, para passar o sabão no corpo, você vai fechar a sua torneira, passar o sabão, depois enxaguar. Seja consciente, economize água. Pense nas futuras gerações. Pense nas pessoas que moram em outras regiões que correm o risco de ficarem sem água daqui a 5 anos. Boa sorte para vocês. Beijo!